Olá, tudo bem? Sou eu novamente, né? Vou me apresentar, meu nome é Erika Fujita. Estou fazendo esse vídeo para falar algumas experiências, né? Que eu já passei nessa minha carreira como engenheira agrônoma. E uma delas, que eu acho que vai de encontro a alguns anseios de quem está me ouvindo, eu espero que no caso é como que é ser uma engenheira agrônoma, mulher, onde o nicho, né, de tanto profissionalismo, no caso da engenharia agronômica, quanto o trabalho no meio rural, é muito presente, né, a presença do homem mais, principalmente na parte de gerência, né, daqueles cargos assim de comando. Claro que perto de anos e décadas atrás, isso não se compara na mudança que está acontecendo hoje, né? Gradativamente, a mulher vem ganhando seu espaço na parte profissional e, consequentemente, atingindo um grau de respeito. Eu sei que não ganho tão bem como muitos colegas, homens que fizeram faculdade comigo, né? Eu sei disso. Eu sei também que levou muito tempo para eu galgar uma certa firmeza na minha carreira por ser mulher. Eu sei também que nas poucas vezes que eu fui contratada, nos períodos de contratação, ou até mesmo consultora, né? Vamos dizer, como consultora, é, o valor pago, se fosse um homem, né, seria até maior. Pode parecer um pouco difícil falar sobre isso, mas né? Então, assim, dentro da faculdade, propriamente dito, eu não sofri problemas em relação a esse fator de preconceito. Pelo contrário, eu acho que como estava todo mundo no mesmo barco, né? De aprender uma nova profissão, fazer uma faculdade, né? Para ter uma qualificação legal, então, teoricamente, foi meio que tranquilo. Meus colegas sempre me respeitou, além das outras colegas de classe, mulheres também, então sempre houve aquele respeito. É, claro que sempre tem uma exceção no meio desse conjunto de pessoas, né? Porque um grupo de pessoas, cada um tem a sua personalidade, sua crença, sua criação e etc. Não vamos entrar nesse tributo, né? Mas em relação a isso, na vida acadêmica também, nunca tive nenhum problema, tá? Claro que existem fatores que eu, sendo mulher, em relação a um colega meu de profissão, por exemplo, é diferente. Eu não estou aqui para competir forças físicas, por exemplo. A minha força e a minha qualidade é intelectual, tanto quanto um profissional homem, quanto eu sendo mulher. Só que daí eu não vou comparar a força física de um homem. Eu sei que muitas vezes eu não vou conseguir ter um trabalho braçal duradouro como um homem, né? Eu tenho essa consciência desse fator. Então é diferente, não é a mesma coisa. E aí, mediante a isso, eu sei as minhas limitações. Em contrapartida, consigo fazer muito bem várias atividades que uma mulher muitas vezes me fala: Nossa, Érica, você dirige tão grandes distâncias assim, sozinha, para poder estar trabalhando? Você não fica com medo? Eu falei: Não, pelo contrário. Uma que eu gosto de dirigir. Percorro quilômetros e quilômetros tranquilamente. Tendo uma noite tranquila de sono, minha bateria está mega carregada no dia seguinte, como qualquer pessoa, né? Dirijo de manhã, de tarde, de noite, para mim não tem problema. É só ter um bom descanso, a cabeça descansada para poder pegar a estrada. Inclusive até gosto de dirigir, porque é um momento que a gente coloca um papo em dia com nossos botões, né? Às vezes, várias vezes, deslocamento de um lugar para o outro, de um sítio para o outro,
né, entre um decorrer de um atendimento e outro, me passa assim, olha só, onde eu vou, por exemplo, no sítio de fulano e tal, tá passando por certo problema de manejo, aí você vai lembrando, vai fuçando as caixinhas, né, os arquivos de conhecimento que você tem listado na cabeça e você vai conseguindo lembrar. Então, para mim, isso não é diferente, não é difícil, né? Homens estão acostumados a dirigir, eu estou acostumada a dirigir, percorro quilômetros e quilômetros tranquilamente. Eu não tenho medo de dirigir sozinha, de noite, nunca tive. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Sei trocar pneu sozinha no acostamento. Procuro não ficar no avançar da noite, também eu não vou abusar, né? No avançar da noite, até tarde, dirigindo. Procuro não fazer isso. Eu já fiz ao contrário, tipo, madrugar, sair 3, 4 horas da manhã para poder ganhar tempo na estrada. Isso sim. Agora, entrar e dirigir à noite adentro, aí já eu já tenho que fazer um certo planejamento. Mas enquanto é isso, tá tranquilo nesse quesito, né? Aí tem outras mulheres que perguntam, falei, cara, nossa, que é muito difícil, né, lidar com homens. Porque você chega num sítio, a grande maioria das vezes que você vai delegar um manejo, um trato cultural ou lidar com alguém, o público maciçamente é homem, né? Tirando algumas exceções, existe algumas mulheres ali naquele público, mas a grande maioria são homens mesmo. Então, tem que saber lidar. Assim, o primeiro contato que eu tive com esse tipo de público, no caso estritamente, né, masculino, foi quando entrei numa fazenda, né, na qual foi solicitado meu serviço para poder fazer uma capacitação prática de 4 dias de podas em frutíferas cítricas, né? No caso especificamente a laranja. E era uma fazenda, se não me engano, tinha cerca de 5 alqueires e estava ampliando para mais 3 a cada 2 anos. Então, eles tinham um plano de em 6 anos fazer a ampliação desses plantios ali mesmo na fazenda. Então, era uma fazenda em auge, né, do seu crescimento, né, na época. E aí o gerente, o encarregado, né, superior da fazenda, entrou em contato com alguns colegas, né? Outra coisa que me ajudou muito na minha carreira foi isso, os contatos que os colegas foram passando, falou, olha, Érica, entrar em contato comigo, querendo isso, só que eu não vou poder, você quer pegar? Claro, pego, né, tranquilamente. Então, muitas portas se abriram devido a essas pessoas que eu tive o prazer de trabalhar em algum momento na minha vida, e aí eles me passaram os contatos, né? Então, isso foi muito legal, para falar a verdade, muito bom, né? E aí, voltando a essa fazenda, eu comecei o trabalho bem cedinho, antes do sol raiar, para passar as primeiras instruções, né? E aí, passando as primeiras instruções, um todo eram 8 homens na sala, aí tinha o encarregado do setor, que no caso seria o chefe deles, né? Que na qual eles dava uma organização operacional ali do trabalho braçal dessa turma. E essa turma ela iria trabalhar já com início de um período de podas em cítricos, só que eles queriam aperfeiçoar mais ainda. E na época que eu ministrei essa pequena capacitação, não existia aquelas podadoras mecanizadas de grande porte, que hoje em dia é muito comum você ver nas fazendas de citros, né? Naquela época não era tão comum assim. Se for levar em consideração que eu me formei em 2003, né? Então, tinha algumas empresas, maior poder aquisitivo até tinha, mas aquelas empresas, né, fazendas que não tinha ainda essa condição, deixou para comprar posteriormente.
Enfim, aí antes de sair a campo, sempre passo uma instrução, ou seja, eu faço uma introdução. Como era o primeiro dia, nós começamos numa segunda-feira, né? E eu falei para eles, falei, não, eu vou conversar primeiro com o pessoal, né, para explicar como vai ser a minha metodologia de treinamento, né? Então foram 8, foram feitos grupos compostos de 2 pessoas, tá? Para poder ser distribuída em cada fileira, né, de laranja que fosse ser podada. E eu iria acompanhar bem próximo, né, a atividade de poda de cada grupo, de cada dupla no caso. Aí eu passei essas instruções. Só que logo de cara, eu acho que não foi nem 2 minutos que eu comecei a falar, um dos rapazes levantou e saiu. Foi embora, pegou o boné e saiu. E o encarregado viu aquilo, saiu correndo atrás dele. Passou um tempo, ele voltou. Meio contrariado, né? Contra a vontade dele, ele voltou. E no decorrer da minha fala, que no máximo foram de 15 minutos, no ao todo, você via que alguns, um ou outro começava a fazer uns cochichos, um cutucava o outro, sabe? Uns risinhos ali, uns risinhos ali, bem coisa, né? De que tem alguém falando alguma coisa. Mas assim, de forma assim, escancarada, não fizeram nem um mínimo esforço de ser sutis naquele momento. Então eles não foram nem um pouquinho sutis. Mas tudo bem, eu percebi isso. E aí nesse decorrer da minha fala eu percebi outra coisa. Eu pensei assim, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo porque eu vou ter uma certa resistência, né? Já foi o meu primeiro pensamento durante a minha fala. Mas assim que acabou, né, o tempo de introdução, o encarregado veio para mim e falou, olha, Érica, tenho um prazer de receber a senhora aqui e tudo. Senhora de 23 anos, né? Na verdade tinha 24. De 24 anos, né? E, enfim, eu ouvi ele e falou, olha, a senhora me desculpe, porque eles são meio chucros, então eu peço que tenha paciência com eles. Muita paciência, mas eles são bons trabalhadores. E isso eu não discuto. Em relação à qualidade de serviço deles, não estava em pauta, na verdade. Nem foi o meu papel quantificar isso. Mas aí eu pensei no seguinte, eu comecei a pensar com meus botões, naqueles segundos, né, de reflexão, falei, não, eu vou junto. Porque no meu intuito inicial é fazer a introdução e acompanhar cada grupo, só que, né, indo de grupo em grupo, fazendo orientações, né, falar, né, por que eu tenho que fazer essa poda, né, a poda para levantar a saia da copa da planta, aumentar a troca de ar, luminosidade, enfim, né? E formar a arquitetura da planta para não atrapalhar na colheita e aí vai. Aí eu pensei que era só uma indicações, aí eu senti que eu tinha que ir no campo mesmo. Só que não só para acompanhar, mas para pôr a mão na massa. Porque eu tinha que mostrar que aquela garotinha de 24 anos, que eles achavam que não tinha experiência nenhuma e ficaram confrontados, né? No momento, falar, como assim uma menina, uma mulher vai pegar e mandar na gente e falar como deve fazer as coisas? Como assim? Como que pode uma coisa dessa? Aí eu pensei, vamos pra luta, vamos na lida. Puxa, eu convivi com meus pais na roça, não diariamente, mas sempre que fosse possível, eu tava lá com eles, né? Tá certo que de criança eu não cheguei a montar canteiro, tal, na enxada. Meu pai tinha os implementos para tal, mas eu sempre estive ali, acompanhando os tratos, os manejos que meu pai fazia na horta e no pomar. Então não era uma coisa, fora do comum. Então eu fui, né? Afinal de contas, eu fiz 5 anos de agronomia, né? Então,
vamos lá. Juntei a minha bagagem de infância e adolescência junto com a minha de agronomia na faculdade, alguns estágios aí afora, enfim. Eu fui. Peguei tesoura, serrote e vamos lá. Então eu comecei a trabalhar com eles. Da mesma forma que eu pegava uma planta para podar, 3, 4 pessoas ficavam me observando para ver como é feito. Eu passava de uma planta a outra, em vez de indicar onde era para ser cortado, eu ia lá cortando. E assim por diante, ia podando, passando o serrote onde fosse necessário. Então foi isso durante um dia inteiro. Só que nesse meu primeiro dia, o fazendeiro, né, no caso o gerente da fazenda, aliás, me chamou para almoçar lá com ele, né, na casa do gerente. Fui no primeiro momento. Só que no momento que eu fui lá, voltando, eu já percebi que era melhor não ter feito isso. Porque senão ficou naquela coisa, falou, olha, ela estava aqui com a gente, mas é dondoquinha. Ela sempre vai estar comendo na casa do gerente, sentada na mesa, né, no conforto, tomando embaixo de um ventilador, refrescando ali e tal. Aí eu mudei de postura pro dia seguinte. Então, assim, terminou o meu primeiro dia, eu avisei ao gerente que não iria almoçar na casa dele, agradeci, né, a hospitalidade e tal, mas eu ia pegar e fazer uma marmita e comeria junto com a equipe de campo, né. Ele ficou assim assustado, mas não, Érica, é desconfortável, é muito quente. E estava quente mesmo, muito quente assim, em clima, né? No fator de clima, sempre tá muito sol, calor, né? Mas não era nada que quem tá na roça não esteja acostumado a lidar, né? Não, eu falei, não, tranquilo, pode ficar despreocupado, eu vou com eles, porque daí assim, pelo menos eu consigo observar os pontos necessários para serem corrigidos. Mas eu fui embora. De noite eu preparei a comida para o dia seguinte, né? Eu comi alguma coisa à noite, aí fiz a minha marmita. Mas a minha marmita, assim, marmita mesmo, de alumínio, tampa de alumínio, aquela marmitona ali de boia fria mesmo, né? Que hoje nem se usa mais esse termo, mas assim, bem aquelas marmitas. E ainda não levei garfo e faca. Peguei e levei colher mesmo, né? Fiz uma marmita simples, arroz, feijão, um refogado e uma carne. Quanto muito tem um refogado, né, nessas marmitas do pessoal. Muitos ali tem mais um arroz, feijão, uma carne e olha lá. Então eu me baseei numa marmita simples, nada cheio de luxo, potinho de salada separado, não. Bem simplão não, mesmo, né? Peguei minha água também, garrafa térmica que tinha, tem até hoje, então pus a água na garrafa térmica e vamos que vamos. Então tá, aí fui na lida. Então assim, fui com eles no campo logo cedo, não fiquei longe, né? E naquela época a empresa já tinha algumas áreas de vivência, né? Porque eles estavam querendo almejar a certificação em conformidade mercadológica. Então é uma certificação voltada mais para mercado, para atingir um setor específico de venda, né? Era o cultivo convencional, só que com algumas categorias e algumas normativas que tinham que ser seguidas. E uma delas é o que tinha que ter uma área de vivência dentro de cada talhão, para que a pessoa não precisasse percorrer grande distância, por exemplo, para ir no banheiro, né? Tomar uma água, se de repente tem algum problema de insolação, poder se refugiar do sol muito quente, né? Então, a sorte foi isso, que cada talhão tinha, então eu ia lá com eles, né? E na hora do almoço, tinha algumas pessoas que vão, né? Iam na área de vivência comer, só que a grande maioria ficava ali no campo mesmo. Iam somente na área de vivência para ir no banheiro, que lá tem, né? Banheiro masculino e feminino, separadinho, tudo certinho. Mesmo que na equipe não tinha homem, mas tinha eu, né? Aí tá, comi,
primeiro dia, né? Muitas pessoas acharam estranho quando eu cheguei lá e fiquei para almoçar. Tanto é que tinha um senhorzinho, né, uma pessoa mais velha, que tinha em torno de uns 48 anos, né, mais ou menos. Falou, nossa, dona Érica, vai lá comer lá na sombra, que tá muito quente, calor. Eu falei, não, tranquilo, é até mais fresco, né? Ficar aqui no, no cantinho na sombra da laranjeira, fica tranquilo. Aí eu comi lá, fiquei quietinho na minha, muitos ficavam quietos, outros conversavam entre si, enfim, aí passou a hora do almoço e começamos de novo, né? Começando de novo ao trabalho. Então, e foi dessa metodologia, né? De segunda a quarta era o meu trabalho, só que daí o gerente da fazenda achou melhor estender para mais um dia, aí estendemos para mais um dia, né? Esse treinamento prático, e aí para tentar fazer com que eles ficassem, né, bem afinados em relação à poda em plantas cítricas, né? E ficamos trabalhando. Então o primeiro dia foi esse choque que eles tiveram, de falei, olha, ela não vai almoçar na casa do gerente, trouxe a própria marmita, né? E eles viram, era normal como cada um, né? Aí foi o primeiro dia, aí foi um pouco mais duro, muitas pessoas fingiam que estava escutando, aí perguntava pro outro que prestou atenção, porque não queria muito perto, achavam um desaforo, tipo uma afronta. É como se eles não soubessem trabalhar com laranja. Mas, enfim, aí isso foi se quebrando. Mas foi se quebrando de uma forma muito lenta, devagar, com paciência, falando tranquilamente, ter cuidado, não ser muito... ter uma fala muito difícil, então você tem que diminuir, né, um grau do português formal para trabalhar com o português coloquial, né? Para eles poderem se sentir próximos. E fazer o meu público entender o que estou falando também, né? Não dá para falar de uma forma mais dificultosa, porque daí o público não entende. E foi trabalhando. Então passou um dia, 2 dias, 3 dias, né? Aí no terceiro dia eles acharam que ia terminar o serviço. Na hora do almoço, o encarregado, logo antes do almoço, ele apareceu, né? Lá no talhão que estávamos trabalhando e falou, falei, não, eu acho que é melhor, né, mais um dia para vocês ficarem bem seguros do que estão fazendo. E aí foi isso. Então esse terceiro dia acabou. Já no terceiro dia eu já percebia que era diferente, as pessoas estavam mais abertas, aqueles mais fechados acabavam ficando quietos, não saía mais fora, prestava atenção, né? Às vezes perguntava para o outro uma dúvida do que não queria perguntar diretamente para mim, mas depois disso já começaram a perguntar. Então foi um processo lento, mesmo de 4 dias, foi um dia inteiro de trabalho juntos, então quebrou aquele gelo. Então eles perceberam que não era aquilo que eles estavam pensando. Não era uma menininha que saiu da faculdade há pouco tempo, com cara de criança, com voz de criança, sem experiência, não tinha, que achava que não ia aguentar ficar na lida junto com eles. Não, foi pelo contrário. Aguentei e muito bem obrigada, né? E na quinta-feira, na hora de se despedir, todo mundo veio falar tchau, uns mais retraídos. E depois desse dia, o trabalho que um engenheiro agrônomo homem faria e seria aceito com maior rapidez, né? Porque era homem trabalhando com uma equipe de homem, né? Já essa equipe nunca tinha tido um contato com uma agrônoma mulher. Então era a primeira vez. Então levou-se de 2 a 3 dias para quebrar esse gelo. Então eu tive que trabalhar isso. Então assim, esse exemplo que eu falei para vocês não foi o único. Várias e várias vezes que entrei em alguma propriedade rural para delegar funções para uma equipe de mão de obra ali do produtor, eu tinha que ir na lida mesmo, juntos,
né? E isso foi um hábito que eu adquiri. Então, até mesmo então, hoje mesmo, que o produtor me aceita muito bem na sua propriedade, eu faço e vou tranquilamente, né? Ah, tem um lado assim, ah, Érica, você já sofreu algum assédio? Assédio não. Algumas indiretas, na qual eu fiz de conta que eu não entendi, só que daí eu já saí de perto, dei uma desculpa, né? Aquela saída pela tangente. Então, uma das vezes que eu trabalhei como representante de venda de uma revendedora de insumos, já aconteceu isso comigo. Então, eu já tesourei, né? Saí de uma forma bem diplomática, na qual a pessoa, eu acho que ela pensou que eu não percebi o que ela queria, né? Eu não percebi. Dei uma de João sem braço. Saí pela tangente, como também uma das vezes que eu trabalhei com paisagismo, né? Eu contratava algumas pessoas para fazer a parte braçal. Então tinha um funcionário que eu tive que ele acabou misturando as coisas, né? E achou que poderia ter um relacionamento amoroso comigo, né? É meio cômico falar, mas aconteceu. E infelizmente, por ter se tornado um assunto muito mais grave em relação à persistência dele comigo, eu tive que tomar algumas atitudes, como por exemplo, desligar ele. Falei, não, desculpa, mas eu não posso trabalhar com alguém que pensa dessa forma, que está misturando as coisas, que não é bem assim, etc. Então, assim, aconteceu isso também comigo, né? Então, eu tive que dispensar um funcionário excelente que trabalhou comigo por causa desse fator. Então, tem pessoas que misturam, tem aquelas pessoas que não aceitam. Então, são coisas que mulher dentro da agronomia acaba passando, porque o mundo inteiro da agricultura, a grande maioria das pessoas são homens, né? As mulheres estão começando agora a galgar o seu espaço, tá? Então, com isso, a gente tem que ter o quê? Um pouco de cautela. E são situações que temos que sair da melhor forma possível. Então, eu dava uma desentendida ou simplesmente catava a enxada, né? Para ir na roça junto com a peãozada, né? Como o povo fala. E junto, trabalhar na lida. Sol, chuva, frio, calor, tá? Então, eu fiz isso várias e várias vezes, não tem vergonha, tá? Então, são trabalhos que a gente faz e engrandece a gente. E sem querer, as pessoas respeitam a gente. Só que para uma mulher que está nessa carreira de engenheira agrônoma, de pegar e colocar a enxada nas costas e ir embora, né? Então, assim, eu só espero que, no caso, vocês percebam o quê? Que a gente precisa ter paciência, tá, meninas? Nós temos que ter paciência, vamos lidar com situações constrangedoras, umas mais, outras menos, né? Sair com diplomacia, a melhor coisa que existe. A gente tem que fazer com que o cara que de repente te deu uma cantada nem perceba que a gente você sacou que a gente estava sendo cantada no meio da hora do trabalho. Não, deixa quieto, continua como se nada tivesse acontecido e assim vai, tá? Então eu espero que vocês tenham percebido, né, como que foi a minha conduta. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém, principalmente aquelas que estão na faculdade, já quase concluindo o curso, né? A agronomia é apaixonante, literalmente, eu amo a profissão na qual eu trabalho até hoje, tá? E eu pretendo trabalhar por muitos anos. Então eu desejo a todos que fiquem com Deus, né? Uma boa noite e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.